Bom dia, povo de Deus, bom dia, meu irmão, minha irmã, com muita alegria no coração, né? Gratidão a Deus, mais uma noite de bênção, de descanso, para termos forças para ter pela frente aí um dia de vitória, também abençoado por Deus. Deus abençoe você, o seu trabalho, tudo quanto fizeres, né? Que a mão de Deus seja com você, para prosperar o seu trabalho, sua atividade, tudo o que é necessário, né? Deus te abençoe ricamente com a graça e a misericórdia para o nosso coração. Muito bem, vamos à palavra de Deus mais um pouquinho para este dia, né? A bênção de Deus para o nosso coração, a sua palavra, tudo que Deus tem preparado para nós. Em tudo nós precisamos de Deus. Deus é o nosso ajudador, disse a sua palavra. Temos que sentir isso em nosso coração, e isso tem que ser verdadeiro para nós. Cada ser humano, a nossa vida, ela foi criada por Deus. O fôlego de vida que nós temos é Deus que deu, e o trabalho para vivermos o dia a dia também é Deus que prepara, não é verdade? Então, em tudo precisamos de Deus, tudo, né? A palavra de Deus disse que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Então, reconhecendo que a nossa vida veio dele e nós precisamos unicamente e totalmente dele. Muito bom, vamos à palavra de Deus em Atos capítulo 7, versículos 48 e 49, está relatado assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. O céu é o seu trono, e a terra o estrato dos seus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. O qual é o lugar do meu repouso? Amém. Que Deus te abençoe com esta palavra. Que casa me edificareis? Ontem nós falamos um pouquinho, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Então nós entendemos que esta edificação é a casa espiritual. Não é casas naturais, prédios, mas sim o edifício, né, espiritual de Deus, cada filho e filha que compõe o corpo. Por que edifício, casa, edificareis? É porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então precisamos aprender estas coisas, né, da palavra de Deus, e ver que Deus também ele criou um templo e ele viria ao seu templo, disse a sua palavra, e nós vemos que onde o Deus Altíssimo habitou num templo humano, o primeiro templo, ele chamou-se Jesus Cristo. Ali foi o templo, a casa de Deus, e continua sendo o templo, a casa de Deus, o próprio Deus encarnado, habitando num corpo humano. Então ali está o templo humano, Jesus Cristo, onde Deus habitou. E habitando nele, então, ele trouxe o perdão para os nossos pecados, para tornar-se possível ele também habitar em nossos corações. Amém. Glória a Deus por isto, né? Deus habitando em corações humanos. Então, Deus edificando a casa, né? Então, hoje, que casa me edificareis? Falando desta casa espiritual, que casa espiritual nós vamos edificar a Deus dentro do nosso coração? Que casa seremos nós constituída? Nisso eu gostaria de falar com você, meu irmão, minha irmã. Que casa somos nós? Constituído por quem? Constituído, por um lado, teologicamente falando, religioso? Não. É Deus que edifica a casa. Ele chama, ele convida a toda pessoa, a todo ser humano,
através da sua palavra, nós sermos este templo. Então, como nós falamos um pouquinho ontem, né? O Senhor Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras, aquele que escuta e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, disse o Senhor, que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Desceu a chuva, correram rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Por outro lado, ele disse também que aquele que não ouve as palavras de Deus e não as cumpre, então o Senhor Jesus disse, compará-lo-ei ao homem insensato. E da mesma forma que veio a chuva, os rios, os ventos assopraram e combateram aquela casa sobre a areia, mas ela caiu. Então você lê a Escritura, o mesmo acontecimento acontece para as duas casas. Para a casa edificada na rocha e para a casa edificada na areia. Então ontem nós falamos, né, a casa edificada na rocha é a casa construída sobre o alicerce espiritual. O alicerce espiritual da vida cristã começa em Cristo Jesus. Ele é o fundamento, ele é a pedra de esquina, disse o Novo Testamento, né? Paulo, os apóstolos, livro de Atos. Então Jesus é a pedra de fundamento, ele é a rocha. Então todo homem sábio, ele edifica sobre a rocha. Mas há uma areia, um lugar onde você pode edificar também, mas ele não é seguro. Ele é areia, virá a chuva, os ventos, né, os rios, vão assoprar esta casa e ela vai cair. Se você quiser entender o que é chuva, são ensinamentos. Rios aponta para águas, águas aponta para povos. Ventos são guerras, são dissimulações que vêm sobre a igreja, então ela não pode permanecer, ela vai cair aquela casa, porque ela não está edificada sobre Jesus. Mas a casa edificada sobre a areia, temos que lembrar que também é uma casa. Se ela é uma casa, ela é uma habitação, mas ela vai cair. Então, falando da vida espiritual, nós podemos olhar Apocalipse capítulo 13, traz o relato onde fala da besta. Você já leu? Se você já leu, você sabe o que eu estou dizendo. Se você não leu, leia e você ficará sabendo. Ali está falando que surgiu uma besta, ela saiu do mar, ela saiu das águas. Esta besta, ali não é um animal com 7 cabeças, não é nada assustador. Besta, no livro de Apocalipse, quer dizer poder. Então, Apocalipse 13 levanta um opositor, algo poderoso. Então, lembre-se sempre que a Bíblia, nós estamos sempre falando de vida espiritual. A Bíblia não está falando de coisas naturais do homem e sujeiras do homem, mas a Bíblia está mostrando algo espiritual, o qual deve ser mostrado para que a nossa vida possa ser ajustada com Deus e nós termos um entendimento espiritual para ter discernimento desta obra de Deus, Deus edificando a sua casa. Então, se por um lado nós temos a rocha, que é Cristo, no qual é edificado toda a vida cristã de cada filho e filha de Deus. Isso que eu estou dizendo, é de cada filho e filha de Deus, não é de templos e nem de igrejas com seus próprios nomes. Não, não. Esta igreja do Senhor, ela tem o nome do Senhor, ela é do Senhor Jesus Cristo, então ela é a igreja do Senhor. Ela não é
a igreja aqui, a igreja ali, a tal, como as pessoas, você pergunta a elas, você é cristão? Ela diz, sim, eu sou da igreja tal. Você é cristão ou você é daquela igreja. Quando você nasce de novo, você edifica a sua casa sobre a rocha que é Cristo, então você é um cristão. Aquele nome denominacional da igreja onde você participa, isso não tem nada a ver com cristianismo. Você é cristão ou você não é cristão. Não é um pertencente à igreja, você pertence a Cristo. E quando é que nós pertencemos a Cristo? A nossa vida espiritual começa em Cristo, o nosso fundamento. Então, somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que nos informa Atos capítulo 2, versículo 38. Então, quando você toma o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, se Ele é Senhor da sua vida, começa pelo seu batismo e toda a sua vida, né? E todo trabalho e obra, como disse Paulo, tudo que fizeres, quanto em palavras, quanto em obras, fazei em nome do Senhor. Então, tudo que nós fazemos tem que ser em nome do Senhor. O batismo, tanto ele é uma obra, como ele é palavras. Então, esta obra é realizada em nome do Senhor Jesus, e a palavra invocando o nome do Senhor sobre cada filho e filha de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Aí principia a vida cristã, de um verdadeiro cristão, nascido em Cristo, não nascido da igreja. Todo nascido da igreja, ele está edificado sobre areia. E eu vou mostrar para você por quê. Eu estava falando, né, comentando sobre a besta. Falando de vida espiritual, aquela besta ali, de Apocalipse 13, ela não é nada mais, nada menos do que uma falsa doutrina. Aquela besta é o opositor de Deus. Então, aquele opositor que nasce ali, que é a besta, é Satanás, ele toma também seres humanos. Como Deus faz do nosso coração a sua habitação, o seu templo, então Satanás tem que ter corpos também onde ele habitar. E onde ele habita, ele traz a sua falsa doutrina. E isto começou lá nos dias dos apóstolos. Se você toma Atos capítulo 6, ali temos a eleição de alguns diáconos. Entre eles tem um chamado Nicolau. E você vai caminhando, e na primeira carta de João, João disse, saíram de nós, porque não eram de nós, né? Não era dos nossos. Quem são esses? São pessoas com pensamentos doutrinários contrários à doutrina dos apóstolos. E estes homens, com esta doutrina contrária, nós encontramos o Senhor Jesus chamando eles em Apocalipse 2 de Nicolaitas. Nicolaitas, a palavra Nico quer dizer conquistar, Laitas, igreja. Então aquele espírito, ele saiu para vencer, ser vitorioso e para vencer, para conquistando igrejas. E esse é o espírito do anticristo. Esse é o espírito do falso profeta que se tornará besta, o qual é Apocalipse 13, né? Que é esse poder espiritual que saiu para combater o outro poder espiritual que temos, que é Deus. Então nós temos dois poderes. Como nós temos dois caminhos, nós temos duas igrejas. Dois poderes, Deus e Lúcifer. Né? Dois caminhos, o certo e o errado, que é o Senhor Jesus Cristo e os caminhos de Lúcifer. Duas igrejas, a igreja falsa e a verdadeira. A verdadeira é o Senhor Jesus Cristo e a falsa também se compõe a Satanás e seus anjos. Então, pela falsa doutrina, por esses nicolaítas que se levantaram, desde lá do princípio, quando você o olha em Apocalipse, ele saiu cavalgando num cavalo branco, vitorioso para vencer. Esse sistema religioso, é o mesmo sistema desse poderoso, né,
desse poder que se levantou desta besta de Apocalipse 13, para vir e combater a verdadeira doutrina de Deus. Então, por volta do ano 325, ele mudou o fundamento dos apóstolos e profetas, e o fundamento dos apóstolos e profetas é Jesus Cristo. Você sabe, você lê o Novo Testamento, você encontra que nós estamos edificados no fundamento dos apóstolos e profetas, disse Paulo em Efésios 2:20. Então você olha todo o fundamento dos apóstolos, eles estão falando da vinda de Jesus. Me perdoe, o Velho Testamento, através dos profetas, né? Eles estão falando da vinda do Messias, a vinda do Senhor. E quando ele nasce, então ele forma o seu grupo de apóstolos, e a doutrina apostólica, a pedra de fundamento, né? Como o Senhor Jesus disse a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra que Jesus estava falando é aquilo que Pedro conheceu e foi revelado em seu coração de quem era Jesus. Então, no dia de Pentecostes, Pedro estava pondo fundamento nessa igreja quando ele disse: arrependei cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. E ele estava lançando o fundamento da igreja, a rocha onde nós somos edificados. Edificados o quê? Casas espirituais. Que casa me edificareis? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então nós vemos toda doutrina contrária, que não tem a doutrina apostólica, a doutrina verdadeira do nome do Senhor Jesus. Não é simplesmente falar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Não é apenas expulsar demônios e orar pelos enfermos no nome do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, isso deve acontecer, e Deus disse para fazer isso, né? Para anunciar o evangelho, todo aquele que crê, porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Mas se ele é tudo, por que ele não pode ser o princípio de nossa vida cristã? Ser o alicerce, ser o fundamento, onde nós principiamos, onde nós firmamos nossos pés, que é o Senhor Jesus Cristo, arrependendo, né, de nossos pecados e sendo batizado neste nome, assim fundamentando a nossa vida cristã. Então, quando nós tomamos o batismo anticristão, onde o diabo tomou, né, o sangue de Cristo, tomou Mateus 28:19, onde o Senhor Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ali ele não estava apontando 3 pessoas. O Satanás tomou isto e fez aí 3 pessoas, dividindo a divindade de Deus, fazendo 3 pessoas e atribuindo isso à humanidade. Enquanto que a crença verdadeira dos apóstolos de toda a Bíblia nunca houve e nunca haverá 3 pessoas na divindade de Deus. Nunca haverá. Ele nunca será 3. Isso será uma decepção muito grande para os que não se arrependem, os que ouvem a palavra do Senhor, não se arrependem, e então não pode edificar a sua casa sobre a rocha. E se ela não está edificada sobre a rocha, ela está edificada sobre a areia. E se ela está edificada sobre a areia, ela não é edificação do Senhor. Ela é uma casa caída, ela cairá, né? Agora, não é por realizar, como eu estava dizendo, realizar curas, maravilhas em nome do Senhor Jesus. Você olha em Mateus, capítulo 7, por volta do versículo 27, o Senhor Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus.
Então você vai encontrar ali o grupo dizendo, mas não foi em teu nome que expulsamos demônios, curamos enfermos e fizemos isso, pregamos o evangelho? O Senhor Jesus vai dizer, afastai de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Por outro lado, então eles estão usufruindo do poder do nome do Senhor para realizar estas obras e maravilhas. Mas eles estão fundamentados numa doutrina de Satanás, que é a doutrina da Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O verdadeiro batismo apostólico é em nome do Senhor Jesus Cristo. A vida do cristão está edificada sobre este nome, sendo ele templo de Deus, o fundamento, e nós como pedras vivas, fundamentados neste fundamento. Então daí cresçamos para templo santo no Senhor. Mas então tudo é do Senhor. Então quando falamos da besta, falamos de Apocalipse, estamos falando deste poder opositor de Satanás, se opondo ao trabalho de Deus, mas ele vem manifestando-se como Deus. Essa é a maneira que ele trabalha. Você pode ir Isaías capítulo 14. Você vai ver que o profeta Isaías escreveu, mencionando ali de Satanás, e Satanás dizendo, subirei no mais alto da nuvem. Isto é, subirei além da presença de Deus. Me assentarei no meio da congregação. Isso quer dizer, dentro da igreja, congregação não é a igreja, e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, ele estará ali recebendo a adoração. Como é que ele recebe a adoração? Se ele está na casa de Deus, ele está se mostrando acima de Deus, e as pessoas não estão vendo, porque ele está tomando, se ele está na casa de Deus, ele está usufruindo do que Deus colocou, estabeleceu, que é a igreja. Agora, então, ali ele manifesta com a palavra de Deus. Porque Paulo disse que o anticristo, ele se assenta na casa de Deus, como Deus, querendo parecer Deus. Então, Satanás camufla, esconde e recebe adorações, e as pessoas vão enganadas pela vida espiritual, pensando-se que estão adorando a Deus. E a sua vida não está nem mesmo fundamentada em Cristo, porque não pôde, não teve condições, não creu, não pôde crer que o nosso fundamento é Jesus Cristo. Se você pode crer neste dia, nesta manhã, e eu lhe advirto, tome o nome do Senhor Jesus através do seu batismo. Se você pode crer e a sua vida ser fundamentada, edificada pelo Senhor, que casa me edificareis? Não por pensamentos humanos, não por de credos e doutrinas, por ser a maior igreja, a melhor igreja, a igreja mais bonita. Não, não faça isso. Ouça a palavra de Deus. Deus se revela por sua palavra. Vamos lembrar que disse Paulo, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se você a ouve e você crê, ela trará fé genuína para o seu coração. Isto vai lhe dando esclarecimento e Deus vai tirando você de todos os sistemas de credos e dogmas e religiões. Muitas vezes não entendemos, né? Vamos analisar, vamos pensar um pouquinho. Quando o Senhor Jesus estava na terra, você sabe que havia nos dias dele religiões. Ele não veio dentro de nenhuma delas, ele veio fora delas. E nenhuma delas o aceitou dentro de seus templos. Hoje parece, depois de 2000 anos, Jesus anunciado dentro do templo, é só um anúncio, mas ele está do lado de fora. Apocalipse
capítulo 3, disse isso, que a era de Laodiceia, ele foi colocado para fora. Ele está do lado de fora, tentando batendo nos corações, mas as pessoas ainda preferem credos e dogmas e religiões. Isso por não conhecer. Quando estão familiarizados com o credo, com o dogma, a igreja onde se assiste, onde se vai, aquilo se torna o máximo para as pessoas, porque aquilo tem aparência de cristianismo, e quando Jesus chega com a sua palavra, aqueles corações foram endurecidos e não podem ouvir a Deus mais. Mas a sua consciência declara que eles estão servindo a Deus. Estão, mas de uma forma errada, não de uma forma verdadeira, como ensina a palavra de Deus. Se você pode crer, então, e viver as palavras, tomá-las em seu coração, você pode edificar a sua casa sobre a rocha. Você pode renunciar a si mesmo e Deus edificar esta casa. Que casa me edificareis? Que casa você vai edificar ao Senhor? Entregando-se a Ele, crendo em sua palavra ou ainda continuando com seus próprios pensamentos? Que Deus nos ajude a termos uma boa consciência, a revelação da palavra de Deus, o entendimento que só Deus traz. Só Deus pode mostrar isso a cada coração. E é isso que eu desejo para você, meu irmão, minha irmã, que nós possamos ter ouvidos espirituais e ouvir a boa palavra de Deus e sermos casas, edifícios construídos pelo próprio Deus. Que Deus te abençoe nesta manhã. Que a graça de Deus sustente a sua vida, medite nesta palavra de Deus e não tenha medo. O Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras. Então tome as Escrituras e comece a examinar. São elas que testificam de nosso Senhor Jesus, e é nestas mesmas Escrituras que nós cuidamos ter vida eterna. E para termos vida eterna, precisamos ter Deus em nosso coração. E para ter Deus no nosso coração, nós precisamos começar com fé nesta palavra, arrependendo e sendo batizados em nome do Senhor Jesus. Quando somos batizados em nome do Senhor Jesus, então a Bíblia diz que nossos pecados são perdoados. Quando é perdoado aquele pecado que foi cometido lá no princípio por nosso pai Adão e Eva, então agora aqui em Jesus você começa uma nova vida espiritual, né, no próprio Senhor Jesus. Este é o fundamento, esta casa edificada pelo Senhor. Não uma casa edificada sobre areia, que veio através de uma igreja religiosa que saiu do meio do cristianismo, formou seu credo trinitário, ou seja, trazendo um batismo trinitário de Pai, Filho e Espírito Santo. Quando que na doutrina dos apóstolos o fundamento cristão é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então esta casa edificada sobre a areia, ela é uma casa caída, edificada pelo credo romano, onde todas as igrejas trazem este mesmo tipo de doutrina, pensando que está servindo a Deus. Mas no Apocalipse 13 você vai encontrar que está escrito lá, que esta besta conseguiu fazer que grandes, pequenos, ricos e pobres, servos e livres, trouxesse a sua marca na fronte e na mão direita. Então você tem que vasculhar a Bíblia e ver esta casa fundamentada sobre a areia, o anticristianismo pregado em forma de cristianismo, mas é uma casa edificada na areia para enganar as pessoas e assim demolir vidas. Porque este é o trabalho de Satanás, é demolir as vidas que Deus deu. Então, nós recebemos fôlego de vida de Deus e a nossa vida é Deus, através do seu evangelho, através da sua palavra,
e através do seu fundamento, que é Jesus Cristo para a nossa vida. Deus te abençoe, hein? Deus te abençoe com as palavras eternas e que você possa ouvir a palavra de Deus de bom grado e ser assemelhado pelo Senhor como uma casa edificada sobre a rocha, como uma casa edificada sobre o Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, todos vocês conectados neste dia, que a graça de Deus sustente o seu coração. Muito obrigado mais uma vez. E amanhã, se Deus quiser, estaremos falando mais um pouquinho destas bênçãos do céu para o nosso coração. Cada um de vocês que estão aí do outro lado, meu irmão, minha irmã, um abraço com a graça de Deus e tenham um dia abençoado na presença do Senhor Jesus. Bom dia, povo de Deus.